Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. O Senado aprovou a criação da ALADA, uma empresa estatal que vai ser responsável pelo desenvolvimento de tecnologias aeroespaciais e também pela comercialização de voos a partir da base de Alcântara, no Maranhão. Quem vai falar mais sobre esse assunto aqui conosco é o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo. Senador, obrigada pela sua presença. Senador, a criação dessa agência, dessa empresa estatal, ela era uma demanda da época que o senhor era ministro, não é isso? Isso. Na verdade, o desenvolvimento da ideia dessa empresa é de bem antes de 2008. Eu participei disso no Comando Aeronáutica também. E, finalmente, essa peça que faltava no nosso tabuleiro para o progresso do Programa Espacial Brasileiro foi colocada no lugar. Essencial. Eu fui o relator também aqui no Senado da Lei Geral do Espaço. E essa lei já foi sancionada, já está em operação. E dentro dessa lei, nós temos as atividades militares, atividades civis e privadas, né, dentro do programa espacial. O nosso programa ele sempre sofreu muito com a falta de orçamento para o desenvolvimento de satélites, foguetes, próprios centros de lançamento. E durante a minha gestão no Ministério, eu procurei empurrar tanto a parte de satélites. Nós lançamos o Amazônia 1, nós temos 4 satélites, né? Eu vejo agora também com muito bons olhos o Ciber 6, que vai ser um satélite com radar de abertura sintética, e outros desenvolvimentos em satélites ali, liderado pelo INPE, né? O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Na área de foguetes também, o Brasil sempre dominou a tecnologia de foguetes de propelente sólido. Então a gente precisava dominar a tecnologia de propelentes líquidos. E com isso também coloquei editais através da FINEP, e hoje nós temos esse desenvolvimento aqui no Brasil. Importante. Segundo ponto, muito importante. Terceiro ponto é a aplicação com startups, por exemplo, de aplicações de espaço, como você usa sinais de satélite, por exemplo, para melhorar a agricultura e outras atividades comerciais aqui. Também empurrando. A parte internacional, coloquei o Brasil no Artemis, né? O Brasil é parceiro com a NASA para retorno à Lua, Marte e outras coisas. Muito bom para pesquisa, para empresas. E o nosso Centro Espacial de Alcântara, eu consegui aprovar aqui no Senado e no Congresso, como ministro, o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, que permitiu o Brasil entrar no mercado internacional de lançamentos a partir de Alcântara. Mas ainda havia uma pecinha que faltava, que é o seguinte: o centro é controlado pelo Comando Aeronáutica com a Agência Espacial Brasileira, mas nem o comando, nem a agência pode comercializar voos, não pode fazer isso, é função de empresa. E então faltava isso. E por que isso é tão importante? Lembra que eu falei que faltava orçamento para o Ministério, para o Programa Espacial? Pois é, se a gente pegar 1% do mercado internacional de lançamentos de micro e pequenos satélites, nós estamos falando em torno de 3 bilhões de dólares por ano que vão ser injetados dentro do programa espacial por essa empresa. Então, é uma empresa estatal. Sim, eu não gosto de criação de empresa estatal. Primeiro, eu sou de economia liberal. Mas essa é uma empresa independente, porque ela vai produzir recursos, ela não vai ficar na dependência econômica, vamos dizer assim, da União. E ela também é temporária. Ela vai ser instalada, vai operar ali em Alcântara, até que o Comando da Aeronáutica ela vai ser uma subsidiária da Nave Brasil, uma empresa que já existe, anexada ao Ministério da Defesa com o Comando Aeronáutica. A Nave Brasil cuida de tráfego aéreo, né, de avião, e essa daí vai cuidar de lançamentos, etc. Vai poder vender esses lançamentos. Ela vai ficar atrelada como estatal até o momento que o Comando Aeronáutico se sentir confortável em termos de separação militar civil na operação ali em Alcântara, e depois ela pode ser privatizada, né? E com isso nós vamos ter algo semelhante, né? O que eu sempre visualizo, o que eu visualizava antes de fazer tudo isso, é o Centro Espacial do Kennedy, no Kennedy Space Center. Ali você tem a NASA, que é civil, e o Cabo Canaveral, que é Força Aérea, operando em harmonia um com o outro. Isso é o que a gente visualiza ali em Alcântara, e essa empresa vai permitir que isso aconteça. Esses lançamentos a partir da base de Alcântara, eles vão passar por alguma análise anterior? Como é que vai ser assim? Ou vai ser uma comercialização? Como é que é essa decisão do que vai sair lá da base de Alcântara? O que acontece é assim, nós temos os clientes, vamos chamar os clientes assim, quais são os clientes? Nós temos satélites para serem lançados, né, no mundo, por empresas no mundo. Esses satélites precisam de um lançador, um foguete lançador. Então, essa empresa ela vai negociar
com lançadores de vários países, pode ser americanos, pode ser europeus, japoneses, coreanos, sul-coreanos, né? E então esses são os vetores. A partir do satélite, com a necessidade do satélite em termos de tempo de lançamento, altitude, órbita ser colocada, existe um foguete mais propício para fazer isso aqui. Então é feito esse match, né, de um com o outro, e a empresa ela vai fornecer as instalações de forma que você possa trazer o satélite, montar o satélite, verificar se está tudo funcionando, testar o satélite, colocar no foguete adequado e o lançamento. Com isso ela vende um voo que ela vai tirar o lucro dela desse voo, né? Vamos supor, $100 milhões para fazer o lançamento. Uma parte desse lucro é da empresa lançadora do foguete, né? E a empresa de satélite que está usando aquele foguete é quem paga esse custo. E com isso aí nós temos uma vantagem muito grande para o Brasil e para aquela região, porque toda aquela região pode ser uma das regiões mais ricas do Brasil, com desenvolvimento de empregos, novas empresas. Então, os quilombolas que estão hoje lá nas agrovilas, por exemplo, certamente eles vão poder trabalhar ali ou ter o desenvolvimento turístico de toda a região, escolas, a Universidade do Maranhão, o Instituto Federal ali de Alcântara. Ou seja, aquela região lá vai mudar completamente com a presença dessa empresa. A base de Alcântara é um ponto estratégico, né? Ela tem uma localização bem privilegiada para esse tipo de atividade. Ela tem, porque se você olhar onde fica ali no Maranhão, o Centro Espacial de Alcântara, ele fica do lado da Baía de São Marcos, né, que divide ali São Luís de lá. Ali você tem uma abertura para o mar livre, que você não pode lançar um foguete passando em cima de cidades ou qualquer área povoada, que obviamente por problemas de segurança de voo. E como na localização que ela você vê que ela atende muitos ângulos de lançamento, desde zero seria o ângulo alinhado com o Equador, até o polar, né? 90 graus, sim. Inclusive ela pode passar um pouquinho. Isso é uma coisa muito boa. Além disso, aquela área é estável, geologicamente falando. Aquela área também é uma área que está próximo do Equador. O fato de estar próximo do Equador, você utiliza a própria velocidade de rotação da Terra, que, lógico, considerando o raio do Equador sendo muito maior do que os outros, né, isso dá uma velocidade tangencial que se soma à velocidade do foguete, economizando combustível. Então, para lançamentos em ângulos baixos, de zero, por exemplo, que é no Equador, até uns 10, 30 graus, dá uma economia de praticamente 30% de combustível. Significa que você pode colocar mais satélites, você pode colocar um satélite maior ou lançar altitudes maiores a partir do lançamento de lá. E em relação ao desenvolvimento de novas tecnologias aeroespaciais, de que forma a ALADA vai poder trabalhar nessa área? Esse é outro ponto essencial, porque toda essa tecnologia é utilizada, você vê em satélites, por exemplo, nós temos muitos desenvolvimentos sendo feitos, inclusive o Brasil, eu estou agora correndo atrás para fazer a aprovação de um PDL para o contrato com a China, na continuidade do CBERS, um contrato que nós temos desde 1988, para o CBERS 6, que é diferente dos anteriores, porque agora não fica no espectro visual, é um satélite de observação da Terra, agora vai para um radar de abertura sintética, que tem ganhos enormes. Muito rapidamente, se você olhar no visual para a floresta amazônica, você só vai ver o canopi lá de cima. E você só vai ver uma modificação depois que já derrubaram as árvores, o que não é muito interessante, porque a árvore já caiu. Agora, com o radar de abertura sintética, você vê dentro do canopi, então quando eles começarem a limpar a área para cortar a árvore grande, a gente vai lá e já pega os bandidos antes que eles derrubem as árvores, é muita vantagem. Então, esse é uma coisa que eu estou correndo atrás aqui, nesse momento, para que isso seja feito, mas existem uma série de tecnologias que precisam ser desenvolvidas para que o Brasil domine, por exemplo, radar de abertura sintética, ou as tecnologias acessórias, ou a melhoria dessas tecnologias para lançamento, ou para aplicações de espaço. Então, essa empresa, a partir dos recursos que ela recebe, ela vai poder aplicar esses recursos para sustentar ou para ajudar o desenvolvimento dessas tecnologias em todas as aplicações de espaço aqui no Brasil. E como é que está a tramitação? O Senado já aprovou? Para onde vai? Em que momento que está aí essa proposta? A ALADA ela já foi aprovada na Comissão de Relações Exteriores aqui no Senado, vindo da Câmara, ou seja, já veio para cá, fez a aprovação, o senador Espiridião Amin foi o relator na Comissão de Relações Exteriores, foi para o plenário, aprovamos no plenário, e agora ela está
criada, porque isso é uma iniciativa da Presidente da República. Então, ela já está criada e a expectativa é que até metade do ano que vem ela já esteja em operação, né? E com isso aí a gente pode contar que para o ano que vem nós vamos ter aí muitas mudanças no nosso programa espacial. E é isso que me anima muito, né? Eu tenho trabalhado com isso há tanto tempo. E aí você vê o andar dessas coisas aqui, a partir do momento que eu cheguei aqui, estava no Ministério, empurrei por lá, agora aqui eu continuo a empurrar. Passamos aí a Lei Geral do Espaço, o Acordo de Salvaguardas, agora a ALADA e muita coisa, então, no programa espacial vai poder ajudar a agricultura, vai poder ajudar a preservação ambiental, segurança pública, defesa, meio ambiente, muita coisa, comunicações, muita coisa com a aplicação do espaço. E o Brasil, no tamanho continental, precisa de um programa espacial forte. Tá certo, senador. Obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no programa Argumento. Eu que agradeço. Olha, observem aí que tem muita coisa boa acontecendo no programa espacial. Obrigada a você também que nos acompanhou. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br/TV e também no nosso canal no YouTube. Continue sintonizado aqui na TV Senado e até o próximo Argumento.